Olá, vamos dar início à mensagem, à meditação, dando continuidade àquilo que nós já temos visto, abrindo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subirão rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Diga-me a ti, dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. É o Senhor quem manda. É Ele quem manda no mundo. É Ele quem manda na sua vida. É Ele quem manda, é Ele quem comanda. Tudo está debaixo do seu poderio. E Faraó, no alto da sua tolice, em algum momento, ele pensou que pudesse medir forças com Yahvé, o Todo-Poderoso. E quem pode medir forças? Falta-nos muitas vezes nos colocar no nosso lugar. A grande questão é que a imagem de Deus que há em nós, ela foi distorcida e prejudicada pelo pecado, e talvez por essa razão nós queiramos ocupar muitas vezes o lugar que é o lugar de Deus. Mas jamais nos esqueçamos que é Deus quem manda. E aí, nessa ilusão de que nós somos alguma coisa, nós muitas vezes, em primeiro lugar, achamos que temos poder. Poder sobre a nossa saúde. Sim, está tudo sob controle. Eu tenho visto algumas entrevistas, das pessoas nas ruas dizendo: não, imagina, eu nunca nem peguei uma gripe. Como se tivesse sob o nosso controle pegar uma gripe ou não, ficar doente ou não. Achamos que temos poder econômico, de fazermos o investimento correto, de ganharmos dinheiro. A morte, as más notícias, os dias maus virão quando nós menos esperarmos. E nós não poderemos lidar com eles se não for pela força do Senhor. Mais uma vez, uma praga toma o rio Nilo. E conforme nós já consideramos,
O rio Nilo era importante para o Egito, era a vida, era a saúde do Egito. E tinha muito a ver com o poder que os egípcios davam aos seus supostos deuses e com a relação que os egípcios tinham com as suas divindades. Aliás, os egípcios tinham um cuidado muito especial com a saúde, com a higiene pessoal, e de repente o rio, que havia se tornado em sangue na primeira praga, agora está empesteado de rã. Diz o texto que Moisés mandarão tocar lá com o seu bordão, e do seu bordão surgem rãs que ocupam todo o Nilo e que ocupam todos, e daí a partir daí ocupa todos os espaços do Egito. Faraó estava impotente para lidar com as questões mais básicas sanitárias. Essas rãs, elas não eram comestíveis. Bom, eu já comi rã e é uma delícia, é mais gostoso do que frango. Mas essas rãs não eram comestíveis. Essas eram consideradas imundas e eram bem pequenas, cerca de 7 centímetros. Imaginem vocês, então, para que o rio Nilo e todo o Egito fosse empesteado com essas rãs, eram muitas, mas muitas rãs. De modo que as aves que comiam as rãs não estavam dando conta. Mas apesar dessas rãs em específico, elas serem imundas, consideradas imundas, as rãs de forma geral simbolizavam a deusa egípcia Heket. E além da egípcia, dizia que o marido dessa rã, aliás, a rã, essa deusa, ela tinha o corpo de mulher e a cabeça de rã, que beleza de mulher seria. Diz então que o marido dessa rã, ele era o criador de todas as coisas, e para que todas as coisas continuassem vivas, era necessário que essa deusa Heket, essa rã, não parasse de respirar, de modo que os egípcios não matavam as rãs. Mas o que eles mais queriam nessa altura do campeonato era que as rãs fossem eliminadas. Então o faraó manda os seus magos também fazerem aparecer rãs, conforme nos diz o texto. Os magos, diabolicamente, faziam aparecer rãs, mas eles não tinham o poder de fazer com que elas desaparecessem. Só Deus tinha esse poder. Nós nos achamos poderosos, mas na verdade somos impotentes. Nós nos achamos alguma coisa, mas eu entendo que nesses últimos tempos tem ficado muito claro quem é quem manda. E essa é a hora de nos colocarmos no nosso lugar. Mas uma outra ilusão é acharmos que nós somos o Senhor do tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo debaixo do sol, debaixo do sol, há tempo para todo propósito. Mas quem determina o tempo das coisas não sou eu, não é você, é Deus. É Deus quem determina todas as coisas. Tomei um banho, me arrumei e partiu igreja. Era uma quinta-feira e à noite nós teríamos reunião de oração, mas eu fui bem mais cedo porque eu gostaria de visitar alguns irmãos, mas eu estava com algumas dores intestinais, algo muito diferente do que qualquer outra dor que eu havia sentido. E aí resolvi passar no pronto-socorro, sabe? Rapidinho, deixa eu dar uma passadinha ali. O médico vai ver o que há, vai me dar um remédio e tudo resolvido. Me reviraram dos pés à cabeça
E depois de muitas horas, o médico virou para mim e disse: o senhor tem diverticulite. Eu nem sabia o que era. Para quem não sabe, é um problema no intestino. O senhor tem diverticulite, esse é um problema sério que precisa ser tratado e o senhor vai ficar internado. Internado? Eu nunca havia ficado internado assim. Sim, eu já fiz uma operação e fui internado, mas assim, tudo agendadinho. Você ia ao médico, ia ao hospital e ele virar para você e eu pensei, mas peraí, eu quase falei, mas doutor, eu tenho uma reunião de oração e eu fiquei de visitar uma irmã essa tarde e quem manda no tempo? Não sou eu, nós não temos domínio. Os nossos planos são frustrados, e é Deus quem manda. E é interessante que Faraó, por algum instante, achou que tinha poder sobre o tempo, inclusive. Porque o verso 9 diz assim: falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Digna-te dizer-me quando. Em outras palavras, Faraó, o senhor escolhe qual é o momento que eu devo orar para Deus resolver toda essa questão das rãs no Egito. Viu, Faraó? Eu estou me submetendo ao seu tempo, à sua vontade. E aí no verso 10, Faraó diz: amanhã. Moisés achou que tivesse controle sobre o tempo, mas não tinha. Ele faria isso amanhã, ou ele pede para que Moisés, ou autoriza Moisés a orar no dia seguinte, porque Deus havia determinado que fosse assim. Claro, Faraó não está isento da sua responsabilidade, mas Deus não deixa de ser soberano, em momento algum deixou de ser. Tanto que no verso 11, Moisés ora, e aí o verso 11 diz: retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. O Senhor vai fazer uma limpeza, não haverá mais rãs. Mas sabe o rio que vocês relacionam com as divindades? Sabe o rio que é tão importante para a higiene pessoal, que vocês tanto prezam? Então, as rãs não sairão do rio, porque sou eu quem manda. Deus dizendo. As coisas se dão quando Deus quer e porque Ele quer. Faraó não tinha poder algum. Faraó não tinha domínio sobre o tempo. E eu e você não temos também. Mas a terceira ilusão é que muitas vezes nós achamos que temos livre-arbítrio, que temos poder de escolha. E no que diz respeito às questões espirituais, não temos mesmo. Os teólogos mais antigos usam a expressão livre-arbítrio, sim. Mesmo aqueles teólogos de linha reformada, mas livre-arbítrio não diz respeito à capacidade de escolha. Então, o ser humano até pode escolher, mas não tem capacidade de fazer a escolha correta. A isso os teólogos mais modernos deram o nome de livre-agência. Porque, olha que interessante. No verso 15 diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó observou que o Senhor havia varrido as rãs haviam permanecido apenas no rio, o Nilo. Então Faraó diz: bom, então eu vou continuar aqui, obstinado, com meu coração endurecido. Reitero,
Faraó era responsável pelo endurecimento do seu coração, mas Deus demonstra sua soberania no capítulo 7, verso 3 de Êxodo, quando diz: eu endurecerei o coração de Faraó. E nada do que aconteceu fora dos propósitos divinos, porque ao final do verso 15 diz que tudo havia acontecido como o Senhor tinha dito. Eu e você somos impotentes, mas o Senhor, sim, tem poder para realizar e cumprir os seus propósitos. O Senhor, sim, é Senhor do tempo e controla não só o modo, mas o tempo com que as coisas acontecem. E nós achamos que temos capacidade de fazer as escolhas corretas? Não temos. Nós carecemos ser habilitados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos as escolhas corretas. Portanto, é necessário dependermos de Deus. E aí eu volto à grande lição do texto, que foi o nosso título, que é o Senhor quem manda. É Ele quem manda. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da sua vida. Ele é o Criador do mundo. O Brasil está nas mãos do Senhor, inclusive. Mas eu sempre digo e ensino, inclusive, para os alunos, de que toda perícope, toda unidade textual precisa ser cristocêntrica. Nós encontramos Cristo em todos os textos sagrados. Em todo o texto inspirado. E Moisés é claramente um tipo de Cristo aqui. Sim. Moisés nasceu de forma humilde, como Cristo nasceu. Moisés foi liberto da matança dos primogênitos, como Cristo foi. Moisés foi salvo do Egito e Jesus foi salvo para o Egito. Foi levado para o Egito para cumprir-se o que é dito nas Escrituras: do Egito resgatei o meu filho. Sim, do Egito resgatei o meu filho. Israel é o primogênito do Pai, assim como Jesus é o primogênito aqui. Em Atos capítulo 7 é dito que Moisés foi educado em torno da ciência do Egito. E ele era poderoso em palavras e obras, assim como Jesus era poderoso em palavras e obras, conforme os discípulos declararam na estrada de Emaús, ou conforme o texto da estrada de Emaús nos diz. Moisés foi educado como rei e virou pastor de ovelhas, e Jesus pastoreou o seu rebanho, pastoreou os seus discípulos, e sempre foi e sempre será o Rei dos Reis. Sim. Sem contar que Moisés ocupou os ofícios de Cristo. Em muitas ocasiões ele foi rei, em muitas ocasiões ele agiu como sacerdote, e ele foi chamado de profeta. Moisés aqui se coloca como mediador, e naquela audiência, mais uma audiência com Faraó, ele diz para Faraó: é Deus quem manda. Mas Faraó só pôde ouvir isso, só teve contato com isso através de Moisés, o mediador, que é um tipo de Cristo. E nós entendemos que é Deus quem manda quando, diante das adversidades e do caos, nós olhamos para Cristo. Esse é o momento, meu irmão, esse é o momento, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de nós olharmos para Jesus. E de nós confiarmos no Senhor Jesus, submetermos os nossos projetos e colocarmos os nossos medos diante da cruz. E aproveitarmos essa oportunidade de sermos mais semelhantes a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, obrigado. Porque diante do caos observamos a nossa impotência. Sim, é o Senhor quem tem poder para todas as coisas. Tu és o Senhor do tempo. E nós, sem o Senhor, não podemos fazer as escolhas corretas. Então, ó Deus,
Ajuda-nos a entendermos os teus propósitos. E se há alguém ouvindo esta mensagem que ainda não se rendeu aos teus pés, que renda-se aos teus pés. Porque a tua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. E essa oportunidade de nos humilharmos diante de Cristo Jesus e experimentarmos qual é a verdadeira salvação. Que não é a salvação da morte em si, mas é a salvação da morte eterna. Que não é a salvação do Egito, mas é que é a salvação eterna. Não é a salvação da pandemia, mas é a salvação da nossa alma. Ajuda-nos, liberta-nos. E obrigado por sabermos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e por entendermos que é o Senhor quem manda. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.